Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de sorrir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Eclesiastes 3. Hoje eu vim aqui para compartilhar algo pessoal da minha vida, um episódio muito particular meu, né, que aconteceu comigo, mas há um tempo já o Senhor vem me colocando isso no meu coração e eu vinha procrastinando para gravar esse vídeo. E hoje tive esse tempinho de parar aqui, ouvir o que Deus quer ministrar no meu coração e de trazer aqui para vocês também esse episódio, porque, assim como a palavra de Deus, existe um propósito para todas as coisas. Então eu acredito que essa situação que aconteceu comigo, esse episódio que aconteceu comigo, existe um propósito. Então eu vim aqui compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo dia 25 de dezembro do ano passado. Exatamente, deixa eu arrumar aqui, no dia 23 de dezembro, eu tinha uma ultrassom marcada, uma morfológica marcada, porque eu estava gestante de 6 meses, e estava tudo correndo bem, estava tudo, o bebê estava perfeito, crescendo perfeito, e nesse dia, por nós termos descoberto a gestação um pouco mais tarde, então a gente decidiu deixar para descobrir o sexo exatamente nesse dia dessa morfológica. Não quisemos fazer outros testes antes, né? Então, nós preparamos nossa família, nós preparamos nosso filho. Eu tenho um filho já de 9 anos. E ele estava super empolgado, né, com essa novidade, com esse novo irmãozinho. E fomos para a clínica. Meu marido foi comigo, meu filho foi comigo, estávamos todos preparados, saímos daqui com grandes expectativas, né? Porque nós descobriríamos o sexo, nós já tínhamos feito algumas coisas, já tínhamos organizado algumas coisas e comprado algumas coisas. Então, chegando lá, eu vi que a médica, ela deu uma enrolada assim e tal, e colocou os batimentos do bebê e eu não ouvi nada. Enfim, no fim, ela deu a triste notícia de que o bebê havia falecido, né? Então, foi uma situação bem delicada neste momento, porque eu estava com o meu filho, que é uma criança, estava com o meu marido, e o que mais me instigou para que eu viesse realmente gravar esse vídeo é porque é uma situação em que eu nunca imaginei que eu passaria. E foi uma situação muito delicada em que eu me encontrei, sabe? E todas as experiências que eu tive, tudo que vivemos, tudo que passamos, eu espero poder te ajudar de alguma forma. Porque eu realmente fui sem entendimento nenhum, sem saber o que aconteceria. E tivemos que passar por tudo isso, né? Então, ela falou que nós poderíamos ir para o hospital, diretamente para o hospital, para começar os procedimentos, ou eu poderia aguardar em casa. Então, na minha mente, na minha cabeça, eu iria para o hospital, me dariam um remédio e dali 2, 3 horas tudo teria acontecido e eu voltaria para casa. Na minha cabeça, né? Então, como eu disse, eu nunca passei por essa situação e espero que possa ajudar, talvez, você que esteja passando por isso, para que isso te dê algum tipo de
calmaria, de conforto, porque eu vim pra casa, né, com meu filho e meu marido, e estava toda a família aqui já, porque era dia 23 de dezembro, então estávamos programando o Natal, a ceia de Natal já estava toda preparada. Enfim, gente, final de ano, né, vocês sabem como é. Chegamos aqui, peguei e arrumei minhas malas, e quando eu cheguei no portão de casa, eu falei pro meu marido que ele precisava ministrar o nosso filho, né, porque era uma situação delicada, complicada, e que expectativas foram geradas nele, né? Então, meu marido, com toda a paciência e com toda a sabedoria que Deus colocou no coração dele, é o sacerdote da minha casa, pegou meu filho e foi ministrar ele. E aí eu falei, eu vou sair daqui, eu preciso sair daqui. Ele falou, não vai, fica, mas eu não conseguia ficar aqui. Eu peguei meu carro e fui pra uma rua deserta aqui perto, e eu só precisava chorar, assim, sabe? Só precisava chorar aos pés de Jesus. Eu só precisava colocar isso pra fora, porque desde o momento da notícia, como eu estava com meu filho, eu não quis... eu não gosto dessa situação de... Como que eu posso dizer? Eu não gosto de colocá-lo, ele, em situações em que ele esteja vulnerável ou que aquilo possa causar algum tipo de trauma nele, né? Então a gente tem muito cuidado com isso. Então, se preciso for, né, com que eu precisasse segurar as minhas emoções para que o tempo dele chegasse, eu fiz isso. E então no carro, eu até postei um videozinho do dia, né, em outra rede social, porque ali foi um lugar onde o Senhor começou a ministração ao meu coração, sabe? E eu só chorei, e eu não questiono Deus de maneira nenhuma. Em nenhum momento eu perguntei pra Deus por que comigo, o que o Senhor quer com isso. Eu tenho uma caminhada com Deus já de algum tempo, e eu entendo muito, assim, eu sou muito consciente sobre a soberania de Deus, né? Sobre a vontade dele. Então, não que eu seja uma pessoa extremamente forte. Eu vejo que eu tenho consciência disso, de que isso não é de mim, que isso é Deus na minha vida, né? Que não sou eu. Eu, sem Deus, não sou nada, não tenho nada e não consigo nada. Mas com Deus eu consigo, com Deus eu sou forte, com Deus eu consigo passar por situações tão delicadas, né? Que venho passando, quem caminha comigo, bem de pertinho, sabe as situações delicadas que eu tenho enfrentado ultimamente. Então esse foi mais um dia onde eu me encontrei naquele lugar, e a partir dali o Senhor começou a trazer palavras ao meu coração, sabe? E ele começou ali, vida e morte, vida e morte. Como se fosse não uma comparação, mas como se fosse algo realmente conjunto, sabe? E aí, viemos pra casa, arrumamos as malas, fomos pro hospital com meu marido, e o caminho até o hospital foi muito doloroso, muito difícil. Foi bem difícil, assim, esse caminho até lá. E chegando lá, dia 23 de dezembro, né, a maternidade estava lotada, parece que todos os bebês decidiram nascer final de ano. E eu sei que SUS é complicado, eu sei que final de ano é mais complicado, os funcionários são reduzidos. Então eu já fui com a minha mente preparada para isso, que eu sabia que eu não ia ser atendida rapidamente e tudo mais, né? Então a gente começou os processos ali de... as documentações, os laudos, ultrassom, tudo que nós tínhamos feito para que a gente pudesse ser internado. E aí, isso foi de tarde, né, que aconteceu tudo. Nós chegamos lá, eram umas 5 horas, eu acho.
no hospital. E isso que eu estou relatando agora, isso já devia ter, acho que já era umas 8, 9 horas da noite. E a gente tava na sala de espera, esperando ser atendido, né, pra gente ser internado. E aí eu falei assim pro Wesley, Wesley, vamos orar? Eu sabia que eu ia enfrentar o dia mais difícil da minha vida, eu sabia que eu ia enfrentar situações a quais eu não gostaria. Então eu decidi orar para que Deus estivesse naquele momento comigo e me ajudasse e me fortalecesse, né? E naquela hora eu comecei a orar com Wesley e eu falei assim, Senhor, eu vim para esse hospital, eu vim parar neste lugar por um laudo que me traz morte. Mas pela fé eu quero profetizar a vida. Era sobre isso que o Senhor ministrava meu coração o tempo todo, morte e vida. Como eu disse, não como duas comparações ou como duas coisas muito distintas, mas ali o Senhor começou a ministrar meu coração de que existe propósito na vida e na morte. E nós oramos ali naquela sala de espera mesmo. E o Senhor continuou ministrando meu coração. Tempo depois a gente foi colocado num quarto, onde uma mamãe estava tendo um bebê. E na hora que nós entramos, no exato momento em que nós entramos, ela estava lá no seu trabalho de parto. E no momento que eu sentei na maca, o bebê nasceu e o bebê começou a chorar, né, e tudo mais. E no momento que o bebê chorou, Deus ministrou no meu coração novamente. Ele falou, tá vendo, Thaís? Nesse mesmo lugar, existem dois propósitos. Um é a vida e outro é a morte. Então, depois de tudo isso, passamos dias lá, ficamos internados. Eu achei que seria um processo fácil, mas não é. Por ser final de ano, eu entendo que o hospital tinha poucos funcionários, poucos médicos. As medicações não foram me dadas corretamente. Pelo tempo de gestação que eu estava, né, muito avançado já, não poderia apenas fazer uma curetagem. Desculpem, mas é que eu estou com uma tosse alérgica já há muito tempo. E, infelizmente, estou assim. Então, eu não poderia apenas fazer curetagem, né, porque poderia perfurar o meu útero, por conta do bebê já ser de tempo avançado. Então, eu teria que passar pelo processo de parto normal. Então, eles me deram uma medicação para que acelerasse o processo de parto e para que eu conseguisse expelir o bebê, né? E aí começaram os dias difíceis, né? Porque eu nunca tinha passado pelo processo de parto, porque o meu primeiro filho, eu tive cesariana, não cheguei a passar por nenhum tipo de dor, não cheguei a passar por nenhum processo desse. Então eu não sabia como que funcionaria mesmo. Eu não sabia que eu teria que parir um filho e ainda depois passar por curetagem e por tudo isso que passamos, né? Então, passei pelo processo de parto exato no dia 25 de dezembro, às 6h30 da tarde, o horário que iniciava o culto da minha igreja aqui, o culto de Natal, especial de Natal. Eu estava parindo meu filho, morto. E foi muito difícil porque nesse momento em que eu estava parindo, novamente o Senhor veio ministrando no meu coração sobre a vida e a morte. E eu acredito que o Senhor estava me preparando realmente para isso, né?
Então, no dia em que nós comemoramos, nós cristãos, né, comemoramos o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, eu estava lá para parir meu filho morto. E aí, de novo, o Senhor ministra no meu coração sobre isso. Então, depois tive que passar por curetagem, tivemos que ficar ainda no hospital, né, em observação. Eu não me lembro que dia que eu voltei pra casa. Mas foi um parto normal, gente. Tive que passar por um parto normal, processo de parto normal. E ainda curetagem, então, né, mais isso. Então, tive que ficar aí 30 dias de observação em casa, em repouso, né? Porque era um parto normal e por conta da curetagem eu tinha que ficar muito de olho nisso, em observação a isso. Enfim, a questão é, passei pelo vale da sombra e da morte. Só quem é mamãe, né, entende e vai se identificar com essa situação, porque foi realmente muito doloroso. A partir do momento em que eu descobri que eu estava gestante, esse filho foi muito amado, muito desejado, muito querido, muito esperado. Mas por que que eu decidi vir aqui trazer isso, que é algo tão recente ainda na minha vida, né? Eu vejo que ainda não é uma cicatriz, com certeza não é. É muito recente, né? Não faz 3 meses que isso aconteceu. É uma ferida que está cicatrizando, é uma ferida que está ainda aberta, é um processo que ainda estou passando. Mas em nenhum momento, como eu disse, em nenhum momento eu questionei a Deus sobre por que comigo, porque o Senhor escolheu que eu passasse por isso, eu não sou uma boa filha. Gente, desculpa mesmo minha tosse, mas não questionei a Deus em nenhum momento. Desde o momento em que eu tive o laudo, eu apenas queria entender qual era o propósito, sabe? Para que Deus me escolheu para que esse bebê viesse, sentisse o que sentiu, passou pelo que passou e depois voltasse para ele de volta, né? Então, talvez você esteja passando por momentos assim como o meu. E não, eu não sou forte, não, eu não consigo todas as coisas, não, eu não sou uma super mulher. Eu sou um ser humano como todas as pessoas. Mas desde quando eu enfrento essas situações, essas coisas, eu sempre tento ministrar o meu coração e entender que eu preciso entender que existe tempo para todas as coisas. Assim como eu li com vocês, meu Deus. Deus tem o poder da vida e da morte. Ele sabe de todas as coisas e existe um propósito para todas as coisas. Assim como eu cheguei a tatuar no meu braço Eclesiastes 3, isso significa Eclesiastes 3, tempo de florescer, tempo de semente, de plantar, de colher. Tempo para todas as coisas. Porque é assim que eu vivo minha vida, entendendo o propósito de Deus para mim. Independente das situações em que estou passando, se é o vale da sombra da morte ou são os dias que estou nos pastos verdejantes, mas existe um propósito neles. E como o Senhor ministrou meu coração desde o momento em que eu recebi esse laudo até o momento em que eu tive que parir o meu filho morto,
Existe um propósito na vida e na morte. A gente não sabe, mas Deus sabe. Talvez você não tenha essa resposta hoje, mas uma hora vai chegar. E é muito doloroso passar por toda essa situação, é difícil, né? Quando a gente chega em casa, parece que é pior ainda. Porque quando tudo aconteceu, a coisa que eu mais queria que fosse, que tudo aquilo passasse o mais rápido possível, que tudo fosse, queria ir pro hospital logo, para que acontecesse logo, para que tudo acabasse logo. Mas como a gente acabou de falar, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, né? Então quando chegamos em casa foi mais difícil ainda, porque aí a gente se depara com as expectativas, né, que foram frustradas, com os planos, né? Me deparar com o meu filho fazendo perguntas e a gente tendo que explicar pra ele, né? Tendo sabedoria e maturidade. Administrar tudo isso não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina sobre nós sermos fortes e corajosos, né? Deus não falou que essa vida aqui seria realmente fácil. Mas Ele nos prometeu uma vida eterna de paz. Então, como a palavra de Deus diz, existe tempo para morte e para paz. Eu passei pelo tempo de morte e ainda estou vivendo esse luto, né? Mas eu creio que o tempo de paz vai chegar, né? O tempo de alegria, o tempo de colher. E eu queria trazer essa mensagem realmente, né? De conforto, de saber que se respeite, é um tempo que você precisa passar, se você está passando por algo parecido. Pessoas não vão entender, pessoas vão chegar e falar coisas que realmente não fazem sentido, né? Querendo comparar a sua dor com a dela. E, gente, não existe comparação de dor. Cada um tem a sua, cada um passa pelo seu processo e cada um sente da forma que é para ser sentido, né? Como você é. Eu posso ter passado por esse aborto de uma forma talvez um pouco madura, mas talvez outras pessoas não. Então, respeite o seu tempo, respeite você. Ignore as coisas que as pessoas falem e que não fazem sentido pra você. Apenas ouça aquelas pessoas que realmente têm algo de Deus pra você, né? E eu tive uma experiência que uma das pessoas que é uma cliente minha, e ela não é cristã, e no dia que ela me encontrou, acho que já fazia um mês que isso tinha acontecido, ela me encontrou e ela falou: Thaís, eu aprendi que se eu não tenho nada pra te falar, eu não vou te falar nada, eu apenas vou te dar um abraço. Então, foi uma das atitudes, assim, mais generosas que tiveram comigo. Porque numa situação dessa, realmente não existe nada que você fale que conforte o coração de uma mãe, né? Ou de um pai. Eu gostaria muito que o Wesley estivesse aqui para compartilhar também com vocês a parte dele, né? Porque ele, como pai, também foi difícil, né? Então, não existe nada do que a gente fale que vai confortar. Apenas o Senhor e o Espírito Santo. E com o passar do tempo, essa dor vai se tornando mais fraca, essa ferida vai cicatrizando e vai chegar o tempo de cura. Então, se você está próximo de alguém que está passando por isso e você não tem o que falar, não fale. Apenas acolha essa pessoa, apenas dê um abraço nessa pessoa, apenas diga o que Jesus gostaria que você dissesse. Que você a ama, que você se importa, que você sente muito, mas que você está ali para o que ela precisar, né? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Não queria vir aqui e ficar nesse tempo chorando, mas por ser ainda muito recente, né? Um tempo que estou passando, um processo que estou passando,
E espero poder ter ajudado você de alguma forma e de que dizer que o meu coração só é preenchido pelo amor de Deus, sabe? Nos dias mais difíceis, nos momentos em que eu me encontrei aqui e que eu estava realmente perdida, frustrada, né? E que isso não me impede de me sentir assim, né? De eu ser cristã não me impede de eu me sentir assim. Então, apenas o Senhor vinha e trazia a palavra dele ao meu coração e ministrava a minha vida, o teu espírito. Então, existe uma saída para essa dor, né? E a gente coloca aos pés de Jesus, porque ele pode curar, ele pode trazer cura, ele pode trazer consolo, ele pode trazer conforto nesse momento difícil. Então essa é a minha mensagem para você, eu espero que tenha ajudado, de ter aqui realmente exposto, despido realmente algo da minha vida, particular, daquilo que eu passei, e que o Senhor vinha me incomodando sobre esse vídeo, e eu acredito que então ele tem um propósito nisso também. Então que Deus abençoe você, e se você quiser compartilhar comigo a sua história, eu estou aqui para te ouvir. Conte comigo.